muitas pessoas não conseguem concluir o que começam. Você já viu alguma pessoa assim que de repente estava conversando com você, disse que faria tal coisa, daqui a pouco passa uma semana ou um mês, você encontrou com aquela pessoa de novo e se surpreendeu porque ela disse que já não está mais fazendo aquilo e passou para uma outra coisa? Isso acontece muito, né? Sim, isso acontece bastante e assim, eu vejo que as pessoas elas pensam bastante, idealizam bastante, desejam bastante, mas elas não conseguem enxergar, né, dentro daquilo que desejam, seus objetivos. Porque acabam também acumulando muitas informações dentro da mente, sobrecarregando as suas mentes. E não é porque elas tenham falta de habilidade, né, porque elas não consigam, de fato, né, não tenham capacidade para isso, mas porque falta garra, falta disciplina, falta perseverança para essas pessoas, de fato, continuarem até chegar nos seus objetivos. E o problema é que quando uma pessoa começa alguma coisa que ela se propôs a fazer, mas ela não termina, existe um sentimento de frustração. Porque no fundo ela queria fazer aquilo. Ela queria conseguir, porque senão ela não tinha nem começado. E daqui a pouco ela vai e para. A pessoa se sente incapaz, se sente frustrada, não conseguiu, não realizei. E isso acaba acionando dentro da pessoa um sentimento de incapacidade, tristeza, desânimo, sentimento de inferioridade, porque ela muitas vezes olha para o outro, se compara com outra pessoa e vê que o outro permaneceu, que o outro está conseguindo. Então ela acha que então o problema realmente está com ela. Ela não consegue, ela é indisciplinada e realmente existem alguns problemas. Mas também os problemas que muitas vezes as pessoas enxergam não são os reais problemas. Sim, uma questão também importante de citarmos aqui é que as pessoas, quando elas começam algo, é com muito entusiasmo, é com muita motivação, com muita euforia, né? Mas aí no decorrer dos dias, vai passando os dias, a energia delas vai baixando. Por quê? Porque começa a vir o cansaço, né? Começa a vir as adversidades, começa a vir o deserto, né? Começa a vir os impedimentos normais que acontecem na vida, né? As provações da vida, como dizem. As dificuldades, né? As dificuldades em si. E aí elas acabam estagnando e parando no meio do caminho. E isso acontece quando elas iniciam um projeto, né? Ou iniciam a academia, ou iniciam um relacionamento, né? Seja o que for. Isso não difere de nada, é tudo na vida, não só a questão de você realizar algo, mas também a questão de você também querer algo pessoal, como também podemos citar o relacionamento, né, das pessoas, relacionamento seja familiar, seja um relacionamento amoroso, elas também começam com muito entusiasmo, com muita empolgação, com muita euforia, se dedicando, mas aí acontece que a vida não é só uma questão de euforia, entusiasmo e nós não vamos estar motivados o tempo todo, porque afinal de contas somos seres humanos, nós estamos sendo o tempo todo aperfeiçoados. Nós oscilamos. E as situações da vida oscilam. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são extremos imprevistos. Não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que planejamos. E toda vez que somos surpreendidos com alguma situação inesperada, a nossa reação também é inesperada. Porque nós, afinal, não sabíamos que aquilo iria acontecer. É claro que nós precisamos procurar nos preparar para qualquer situação que possa vir na vida. Mas ainda assim, quando aquela situação acontece, você não espera, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que aquela situação pode vir a acontecer. Exatamente. Um fator muito que a gente vê notório e não acaba passando desapercebido é o quê? As pessoas não têm a consciência de que elas se esquivam da dor,
do processo que precisa passar. Então, quando eu inicio uma academia, eu vou ter que me privar de coisas, e isso causa dor. A dor de eu não poder comer um chocolate comumente como eu comia, a dor de eu não comer pizza comumente como eu comia antes. E às vezes a pessoa pode até comer essas coisas, mas ela vai ter que diminuir. Exatamente. Consideravelmente. Isso. E aí já é algo que é o suficiente para ela parar, porque ela não quer abrir mão. E nós precisamos entender que muitas vezes para ganhar algo, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Assim como o Augusto Cury fala, para você ter o essencial, muitas vezes você precisa abrir mão do trivial, do supérfluo, daquilo que não é tão importante assim. Afinal de contas, nesse exemplo que você deu, o que é mais importante? A saúde, o bem-estar físico e mental, bem como outras coisas, ou continuar comendo alimentos de forma exagerada que prejudicam a saúde, prejudicam o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua mente e podem gerar várias doenças que ocasionalmente concluindo então até em morte. A dor em si, continuando nessa questão, a dor em si ela é essencial para a vida do ser humano, né? Não tem como você crescer sem a dor, sem você ter um incômodo. Porque se você não tiver o incômodo, como até mesmo a ostra, ela forma uma pérola justamente porque a areia vem lá, incomoda ela, e então ela gera a pérola. Sim. Então, sem isso, sem a dor, é impossível, até mesmo a natureza nos revela que a dor, o processo da dor, o processo em si, do crescimento, né, de você passar por questões, fazem parte do desenvolvimento e para chegar num objetivo. Sim. E as pessoas não querem, quando elas estão diante de um novo relacionamento, quando elas estão diante de um novo projeto, elas idealizam coisas maravilhosas. Mas quando chega a parte que é passar pelo processo da dor, pelo processo de que você vai ter que se privar de coisas, ou pela dificuldade de um relacionamento, porque quando você lidar com o ser humano, você vai ter que saber lidar com as questões dela, e são inúmeras questões, né? Que o ser humano é complexo demais. E quando ele passa por questões, por exemplo, se tratando de relacionamento, que é um caso que a gente pode explorar muitas coisas, porque ele vai ter frustrações amorosas passadas, questões amorosas que ele passou, situações que passou, e que ele já vai querer colocar um bloqueio, já vai querer estar armado, e aí a pessoa começa a ter um relacionamento, tá até legal, tá bacana o relacionamento, mas aí ela já dá logo um jeito de cair fora, ou acaba sabotando o relacionamento de alguma forma, para ela não ter que passar pelo processo do amadurecimento. Da transformação. Exato. Porque muitas vezes somos nós que precisamos nos transformar. Obviamente que quando falamos de relacionamento entre casais ou outros tipos de relacionamento também... É mútuo, né? Existe sim dificuldades de ambas as partes, mas essas dificuldades também servem para aperfeiçoamento de ambas as partes. De repente a pessoa que é o seu parceiro te deixa de uma forma extremamente irritada, nervosa, mas é uma oportunidade para você ser mais paciente. Só que muitas vezes você não quer ser mais paciente. Você prefere então... vou resolver. Sabe como? Acabou. Tá tudo acabado. É mais fácil fazer isso do que você buscar ser mais paciente. Mas a culpa é dele. Tá, mas não se trata dele, se trata de você, no que está no seu controle. Será que você pode fazer algo a mais? Será que você pode melhorar? Será que você pode se desenvolver? Será que você pode crescer? Será que você pode se tornar uma pessoa melhor? E com isso... saber lidar muito mais fácil com situações que para você hoje em dia são bem difíceis. E nós podemos citar tantas pessoas, né, de muito sucesso, que tiveram muito êxito, né? O sucesso em todos os sentidos, né, na vida. Mas nós podemos citar Thomas Edison, que mais de 1000 vezes, né, tentou fazer a lâmpada e até que então conseguiu. Já pensou se ele tivesse desistido? Exatamente. E nós, quantas vezes precisamos falhar para desistirmos? Às vezes na primeira pessoa tenta, falha, desiste. Sim. Será que um de nós tentaríamos 1000 vezes para produzir uma invenção?
E se Thomas Edison não tivesse tentado as mais de 1000 vezes? Nós não teríamos a lâmpada. Quantas coisas não deixam de existir, não deixam de ser criadas, porque as pessoas desistem na primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª. Tente outra vez. São pessoas maravilhosas, com muitas habilidades, com uma capacidade enorme, mas que não entendem o funcionamento da sua mente. O processo também, natural. Exato. Os maiores gênios, inclusive, passaram pelo processo de frustração, não acertaram de primeira, não deu certo de primeira. Você pode ver o Zuckerberg, dono do Facebook, outros, Elon Musk, a gente pode citar várias pessoas, todos eles passaram pelo processo de frustração, de erro, de dor, de tentar e errar, de tentar e não dar certo centenas, milhares de vezes. Qual que é o diferencial deles? Eles nunca deixaram de acreditar e nunca pararam, continuaram, persistiram. E reitero dizendo que todos nós, todas as pessoas, têm plena e total capacidade de também construir coisas, fazer coisas, inovar o seu ambiente que você está, inovar dentro delas mesmas, desbravar o mundo e desbravar a si mesmas, desde que elas se conheçam como elas funcionam, conheçam o processo da sua mente e aceitem, tenham essa consciência, parem para pensar, trazer a consciência de que fato, onde elas precisam melhorar, o que elas precisam se conhecer melhor dentro delas mesmas, qual que é a necessidade que elas têm para que elas possam se desbravar a si mesmas e aí então desbravar o mundo inteiro, porque o mundo está aí para todos, isso não é limitado. A conquista dos objetivos, das realizações, isso não é para A, B, é de A a Z, desde que você queira isso, desde que você tenha de fato essa vontade, esse desejo de querer ser melhor, de buscar mais e mais conhecimento, porque o conhecimento ele é o único que não enche ninguém. Quanto mais conhecimento, mais vazio você pensa que você está. Porque mais você percebe que conhece muito pouco. Exatamente, nesse sentido, vazio no sentido de que o quê? Quando lá atrás eu comecei a adquirir conhecimento, eu ficava assim, eufórica, porque eu queria pegar assim, nossa, eu vi outras coisas, eu ficava encantada, falei, meu Deus, o mundo é fantástico. E quanto mais a gente vai descobrindo certas coisas, e quando se trata também do cérebro, da mente humana, aí que se torna, no caso que é a minha paixão, aí que se torna uma coisa mais gostosa ainda, e se tornou para mim. É um mundo inexplorável, que você desbrava, né? E cada passo que você dá, você percebe que esse mundo está cada vez maior. Exatamente. É quando você está numa trilha, avistando lá de longe uma cachoeira, ou então o mar, numa trilha indo para o mar, indo para a praia. E ali você está caminhando passo a passo naquela trilha, e está vendo lá no horizonte um pedaço da visão daquela praia. E conforme você vai andando, aquela visão vai ampliando. Então, ao invés de você dar um passo e conseguir enxergar a plenitude daquele espaço que você está se deslocando, não. Quanto mais você se aproxima, mais você vê que aquilo é amplo. Até que você chega na praia, você olha ao seu redor e aquilo não tem fim. É um horizonte sem fim. Esse, para mim, é o campo do conhecimento. Quanto mais você avança, cada passo que você dá, mais você percebe que é um mundo infinito. O conhecimento é inesgotável. E nós podemos trazer essa questão de que as pessoas não conseguem concluir aquilo que iniciam, né, que começam, seja o que for na vida, como já citamos, relacionamento, um projeto, uma faculdade, uma academia, por questões também de maturidade. As pessoas não têm a maturidade dentro delas para elas continuarem nesse processo. E quando elas não querem encarar a realidade da vida de fato e que a vida é constituída de dor também, principalmente,
Então, elas vão dar um jeito de culpar alguém e responsabilizar alguém porque elas não estão conseguindo concluir tal coisa. Por exemplo, se tratando de uma pessoa que inicia uma academia. Ela começa a academia, só que aí ela começa a dar uma burladinha na comida, ela começa a comer mais fast food, porque ela sabe que ela não podia comer tanto assim. E aí ela começa a colocar a culpa na dieta e que a academia não tá servindo de nada para ela, porque afinal de contas nós temos que ter um responsável. Aí são os sabotadores, né? Exatamente. Nós temos que ter um responsável enquanto a isso. E nós acabamos, como crianças, não tendo a responsabilidade, né, de ter essa responsabilidade de que eu é que estou sabotando o processo e não quero passar pelo processo da dor, não quero passar pelo processo, porque o processo da dor nada mais é que o processo do amadurecimento da pessoa, do ser, para que consiga chegar na construção do ser que eu quero me tornar, no objetivo que eu quero para minha vida, que eu quero para mim. Então, o amadurecimento é extremamente necessário e o ser humano, as pessoas, pode observar. Quando algo não dá certo na vida delas, alguém é culpado por isso. Isso também tem até um pouquinho a ver com, realmente, como você falou, a autossabotagem. É uma mistura, na realidade, da autossabotagem, que para no meio do caminho, que rejeita o processo da dor, que rejeita o processo do aperfeiçoamento, que rejeita o processo do amadurecimento, porque no meio do deserto você vai ter muitas coisas boas para aprender, você precisa ter um momento de solidão, esquece desse negócio de depender das pessoas, de querer ser dependente emocionalmente das pessoas, de achar que sozinho você não consegue chegar nos seus objetivos, de que você precisa de alguém segurando na sua mão para você chegar lá, porque o ser humano, ele se desenvolve em sua maioria e o seu processo de dor é sozinho, na solidão. Não é acompanhado de ninguém, porque aquilo que você precisa passar, você não vai passar com alguém, você tem que passar só. É só que você tem que viver o seu processo, é só que você precisa aprender. E é isso que é óbvio, que as pessoas ignoram, e que é tão óbvio falando aqui. Não é óbvio falando? Sim. Não é tão óbvio? Claro, a vida é cheia de dor. Mas na prática, isso requer muita disciplina para que as pessoas enxerguem esse cenário todo e então possam controlar as suas ações, para que então, de forma disciplinada, não permita que esse padrão continue se repetindo. E em relação a tudo que você comentou agora há pouco, o que eu vejo também é uma baixa resistência à frustração. As pessoas não aceitam se frustrar. Parece que frustração é o fim do mundo, é a morte. E não é, a frustração faz parte da vida. Ouvir não faz parte da vida. Tem pessoas que têm baixa capacidade até de ouvir não, de ser contrariada. E o não é normal. Você vai ouvir não, aprenda a ouvir não. Aprenda a falar não também. Isso também trata-se de uma pessoa que não amadureceu. Porque quem não aceita ouvir não é uma criança. Exatamente. A criança, você fala não pra ela, ela vai começar a chorar, ela vai começar a bater o pé, se espernear, gritar, né? E aí que entra, né, a questão de que nós precisamos, por isso que é importante, desde, claro, tratando um pouco aqui de outra questão que é pai, mãe, nós termos se impor diante dos filhos, de fato, e colocar o não. Porque a vida é mais constituída de não do que de sim. O sim é algo que nós vamos buscar. E lutar por ele, muitas vezes. Muito. E lutar e muito. Porque o não é uma certeza que se tem. Isso é fato. O não, ele já está presente na nossa vida. Agora, o sim é uma coisa que nós vamos buscar. E para uma criança, um adulto, se desenvolver de forma saudável, que venha querer desbravar a vida, desbravar aí no mundo e ser uma pessoa de sucesso internamente e, claro, isso também externamente. Exatamente. Ele precisa entender que ele precisa ir em busca do sim. Porque o não já é um fato na vida das pessoas, da nossa vida. Né? E que é claro, nós não buscamos a dificuldade, a dor, a frustração. Mas temos que ter a consciência de que ela é inevitável, ela existe e vai acontecer com você. Quanto mais você souber lidar facilmente com a frustração, mais rápido você se recupera ela e mais rápido você alcança objetivos e resultados positivos. E tudo bem errar, né? Exato. E tudo bem errar, porque nós não nascemos acertando e aprendendo. É claro que a gente vai fazer de tudo para não errar, mas se errarmos, levanta a cabeça, tenta de novo.
tudo bem e tudo tranquilo nós errarmos, porque o errar também faz parte do processo. O que eu vejo é que as pessoas não querem passar o processo. A questão é que as pessoas elas já se veem no final do processo. Elas idealizam somente o final do processo e só se veem no final do processo. Então elas vivem para chegar no final, não para viver o meio e viver o caminho, né, do processo. Não desfruta do caminho, que também muitas vezes é prazeroso, ou pelo menos deve ser. Porque às vezes a gente só quer olhar e sentir prazer no resultado final. Mas o resultado é consequência de vários processos, de vários acontecimentos. Se a gente formos ficar felizes só no resultado, a maior parte da nossa vida nós não seremos felizes. Por isso que acontece a questão de parar no meio do caminho, porque ela só está olhando pro final, não está aproveitando o processo e entendendo que o processo é imprescindível para ela chegar lá no fim. Então não se torna prazeroso, se torna um peso, uma cruz pesada, uma dor terrível que ela não quer passar, mas ela quer chegar no final. E a questão aí é que quando ela chegar no final, conseguiu, se alegrou aquilo que ela tão queria, só que aquilo tem um prazo de validade. Porque daqui a pouco aquela alegria vai passando, porque já virou comum para você, aquilo que você tanto desejava. E então, mais uma vez, você vai se ver num estado para baixo, num estado negativo, almejando outra coisa, e isso é bom, a gente precisa buscar melhorar, progredir, desenvolver em todas as coisas, porque Deus, eu acredito que criou o ser humano com esse potencial de criação, com esse potencial de realmente compartilhar, de se desenvolver, de desfrutar o máximo que ele pode desfrutar da terra, de si mesmo, e converter isso em favor das pessoas. Então a pessoa precisa sim ser ambiciosa, mas ela precisa também amar o caminho. Porque que alegria, ou como uma pessoa vai estar bem, vai viver bem, se ela almeja o castelo, deseja o castelo, mas enquanto ela está carregando tijolo por tijolo e colocando tijolo naquela construção que vai crescendo, ela não vê alegria nenhuma. Jesus, ele é, para mim, ele é a maior referência que nós temos. Então imagine só se Cristo tivesse rejeitado o processo que ele teve que passar, para que ele pudesse se entregar na cruz em prol daquela grande obra. Exatamente. Então se Jesus fosse recusar cada processo, e olha que processo, hein? Que processo que ele teve que passar. De repente algumas pessoas podem falar, poxa, mas Jesus era... Não tem como comparar, ele é Deus, eu sou um ser humano comum. Mas ele, justamente pelo fato dele ter se tornado homem, e isso foi o que foi válido se entregar na cruz, né? A morte de cruz, justamente porque ele teve que se passar em homem mesmo, estar aqui como corpo de homem, vivendo em carne e osso, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades. Tá? Então nós não devemos desprezar isso. Então, como referência, para mim, né? As pessoas têm as referências delas, Jesus para mim é a maior referência. Então, se ele tivesse rejeitado esse processo e não tivesse passado por ele, talvez nós, do meu ponto de vista... O objetivo não teria se cumprido. Jamais, não teria se cumprido. Porque ele falou, eu não vou ser açoitado, eu não vou passar, ser caluniado, ser chamado de tantas coisas, as pessoas... Sendo que eu não cometi erro nenhum, sendo que eu sou perfeito. Exatamente. Então, então Jesus é uma grande referência de que a dor é necessário aproveitar o processo, passar pelo processo, e nós, enquanto seres humanos meros mortais que somos aqui nessa terra, nós temos que buscar querer se desenvolver como pessoa, como ser humano, desenvolver todas as partes, a sua parte intelectual, a sua parte familiar, física, mental, se autoconhecer, procurar entender como você funciona, porque muitas vezes as pessoas não têm essa resposta. Poxa, eu queria mudar, mas como que eu faço isso? Como que você faz isso? Aqui já está uma resposta.
Você precisa se conhecer, conhecer como você funciona, qual que é a chavinha que move e que abre aí dentro de você, que vai te ajudar a você conquistar coisas, permanecer, ser mais consistente, ter mais garra, ser mais resiliente. Aprender com as pessoas que conseguiram aquilo que você precisa. Pessoas que passaram pelo que você está passando e conseguiram vencer, conseguiram conquistar o objetivo desejado. O que elas fizeram? A questão é, muitas vezes as pessoas querem os resultados semelhantes a algumas pessoas que elas veem. Mas elas não querem fazer o processo necessário que a pessoa fez para conseguir. Então, os resultados são possíveis. Qualquer resultado que a gente vê que uma pessoa alcançou, se alguma pessoa alcançou, nós temos saúde, nós temos vida, nós também podemos alcançar com dedicação, com esforço, mas precisamos fazer as mesmas coisas que aquela pessoa fez. Será que nós estamos dispostos a fazer as mesmas coisas que aquela pessoa fez? É aí que está o X da questão. A resolução do seu problema, o alcance do seu objetivo tem uma receita. Mas você quer seguir a receita? São escolhas. Sim, e assim, é outra questão que eu vejo que é um impeditivo para as pessoas também alcançarem, chegarem nos seus objetivos e não pararem no meio do caminho, é porque elas não conseguem, de fato, primeiro, elas não sabem realmente o que querem, se é isso realmente de fato que ela quer, se realmente ela está disposta mesmo a abrir mão de certas coisas. No fundo, ela não está realmente disposta a abrir mão de certas coisas para ela chegar em tais objetivos, porque ela sente falta, vou sentir falta, aquilo vai fazer a diferença na minha vida, então logo você já está sabotando o seu processo, porque você não quer abrir mão de coisas, porque também isso é uma coisa um ponto da falta de amadurecimento, que as pessoas elas querem, como criança, olha, você tem que dividir o brinquedo com o amigo. Não, eu quero o meu brinquedo e quero do amigo também, porque senão eu vou chorar e aí eu não quero nem brincar mais. Vou parar de brincar, vou me emburrar no canto, vou ficar lá. Isso é de certa forma, uma ilustração do que é a vida adulta. Só que eu tô falando aqui numa questão de uma criança, mas o adulto ele age do mesmo jeito. Ele deixa lá de lado, também não vou brincar mais, no sentido que também não vou fazer mais nada, porque eu não quero abrir mão disso. Eu quero isso e isso. Se eu não for isso e isso, então eu vou inventar justificativas, mentirinhas, vou contar mentirinhas pra mim mesmo, pra me justificar, pra mim me sentir melhor, não me sentir culpado, e deixo de mão e paro de fazer o que eu tô fazendo e vou prosseguir. E aí ele também não consegue se imaginar dentro da escolha que ele tem. Fez uma escolha, eu quero tal coisa, eu quero fazer tal viagem, eu quero concluir tal projeto. Mas ele não consegue de fato se imaginar, porque tem todas essas questões. Ele não consegue ver os benefícios futuros. Ele não consegue se ver lá na frente. E aí, quando ele não consegue ter essa visão, ele não tem motivação nenhuma. Por quê? Por que eu vou fazer uma coisa que eu nem tô vendo o benefício que isso vai me dar? Sim. Né? Então ele precisa também se autoconhecer e conhecer de fato aquilo que ele quer para ele e o benefício que aquilo que ele quer para ele vai dar para ele, porque isso vai ser uma forma de motivação para ele concluir o que ele quer. Sim. E a importância também de estabelecer prioridades. As pessoas precisam conhecer quais são as prioridades delas, quais são os seus princípios e valores. Porque é através daquilo que é mais importante para você, daquilo que é mais valioso para você, que você direciona a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas fazem coisas que na realidade não são o mais importante para elas. Porque não se planeja, não para pensar. Então muitas vezes a pessoa, o que é mais importante para ela é a família. Mas chega todo fim de semana, a pessoa não fica com a família. Então ela nem se dá de conta que ela não está fazendo aquilo, não está priorizando aquilo que de fato é mais importante para ela. Porque no fundo não sabe o que realmente quer também. Porque se ela soubesse o que realmente ela quer, ela estaria consistente no caminho, porque ela entende o benefício que aquilo vai trazer para ela de fato. Ela sabe disso. Não é que a pessoa vá parar, não é que você não vá, de certa forma, em algum momento, poxa, hoje eu tô cansado. Não, você não vai ser 100%, sabe, com a energia lá 1000%. Não, você vai ter momentos que mas você não vai desistir porque você sabe
O que isso vai te levar? Se você continuar consistente, aonde é que você vai chegar? E os benefícios que você vai ter com isso? Sim. E existe também um imediatismo, né? A pessoa nunca fez o que precisava ser feito para ter um resultado. Aí ela então se propõe a começar, se propõe a fazer. Só que ela quer ter o resultado amanhã. Começou hoje, ela quer que o resultado já seja amanhã. E o resultado semelhante àquele que faz 5 anos fazendo aquilo. Então, nós precisamos entender, mais uma vez, essa questão do processo. E isso se dá por quê? Porque hoje em dia nós estamos numa geração, num sistema que impulsiona esse imediatismo. A gente quer comer, vai num fast food, 1 minuto. O lanche está na mão. O tempo todo. Pior do que isso, YouTube, celular. A gente está assistindo um vídeo. Esse vídeo eu não gostei não. É 1 segundo, trocou de vídeo. Não tem espera mais. É tudo imediato. Então, peraí, eu treinei. Olhei aqui, não teve resultado. Vou mudar, vou sair fora. Isso não adianta. Porque em um dia não tive o resultado. Tudo é um processo. Mas tudo é um isso foge, todo esse sistema digital, tecnológico, isso tudo é muito favorável. Mas se nós soubermos usar, porque senão pode ser o pior inimigo. Porque na vida real... Um dos grandes sabotadores, né? Na vida real, para nós conquistarmos as coisas, existe foco, disciplina e tempo. O mundo digital, o mundo das mídias sociais é o contrário disso. E se você não se policiar, no seu inconsciente vai estar armazenado de que a vida é assim, que se você não quer, se o resultado não veio agora, você já muda rapidamente, porque você não tem tempo a esperar, você não pode esperar, tem que ser tudo muito rápido. Agora, uma coisa muito importante ser dito. Sim. Grandes resultados na vida requerem geralmente grandes esforços. Requerem geralmente longo prazo, médio prazo. Coisas grandes requerem também processos grandes. Sim, e as pessoas realmente, de fato, elas não conseguem seguir adiante porque querem esse imediatismo, essa coisa rápida, como os nossos pais costumam dizer, minha mãe costuma dizer, como se fosse um pastel na feira, você pede e já está ali preparado. E isso, volto a dizer novamente, é uma questão de total falta de amadurecimento, porque nada na vida, nós primeiramente, antes de chegarmos na vida adulta, nós passamos por um processo, nós temos que primeiramente ser gerados, depois nós nascemos, depois nós vamos sentando, depois nós vamos começando a dar os primeiros passos. Quantas vezes nós caímos até conseguir de fato andar? O bebê, a criança, quantas vezes ela cai até de fato ela conseguir andar sem cair? Já pensou se ela tivesse desistido? E nós, quando nascemos com isso dentro de nós. Por incrível que pareça, a criança sabe que para conseguir andar, ela nem pensa em desistir. Isso não está na cabeça dela. Ela vê o pai andando e ela sabe que ela vai andar também, que ela precisa andar, e para isso ela precisa tentar. Ela não pensa em desistir. Ela faz até conseguir. Mas a gente vai crescendo e parece que a gente vai perdendo a resistência sobre as frustrações, sobre as tentativas, sobre o processo natural de tentar e errar, tentar, cair, mas sempre se levantar e tentar de novo, até conseguir aprender o que fez de errado, fazer da maneira certa, ajustar a posição do pé, a direção e conseguir. Eu fico pensando, né, nesse meu processo, me utilizando como exemplo aqui, né, nessa conversa, não foi um processo fácil, porque para a gente chegar na questão de você se conhecer melhor, você entender como você funciona, entender o que de fato acontece dentro de você, por que você age assim, porque as pessoas, elas até querem resolver, mas elas não sabem por que elas agem de tal forma. Mas também elas não querem, muitas vezes, entender. Porque o conhecimento está aí. Nós temos a internet, que como você disse, ela está aí
para nos sabotar, mas também está para somar em nossa vida. E isso é uma escolha que nós fazemos. Eu vejo que as pessoas são... Eu não vou desprezar aqui, jamais. Nós precisamos rir também. A vida não é só estudar e trabalhar e correr loucamente. A vida também tem um momento de lazer, de descontração, de ver um vídeo engraçado, né? E a gente dá risada. Mas o que eu vejo é que as pessoas são mais tendenciosas para o lazer. Porque, claro, o cérebro, ele busca apenas a sobrevivência e a descontração não gasta nenhuma energia, né? Sim. Dar risada não gasta energia nenhuma. Não fazer nada, não gasta a energia do cérebro para você desenvolver algo e pensar e decifrar algo, não vai gastar a menor energia. Mas o fato de você ter que fazer isso, eu vou ter que gastar energia, eu vou ter que parar para pensar, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que deixar de assistir esse vídeo aqui engraçado. E ter o prazer. Essa série aqui legal que eu tô assistindo, poxa, tá tão legal, mas eu vou ter que deixar de fazer ela para mim, nossa, ter que pensar um pouco agora, ter que fazer outra coisa que não é legal, que não traz prazer. Essa coisa de querer o prazer momentâneo toda hora, todo instante. A vida não consiste em prazer. A vida não é prazer. Então as pessoas são tendenciosas para conteúdos de lazer, de dar risada, de mais conteúdos... Mas que vão fazer pouca diferença na vida. Na realidade, elas trocam o prazer pela realização. Exatamente. Porque o prazer é imediato. Mas a realização exige renúncia de muitos prazeres, inclusive, do dia a dia. Porque aí você precisa estudar, se dedicar, trabalhar, se esforçar, errar, tentar de novo. Processo em que você anula o prazer, tudo isso. Todo esse processo é de dor e não de prazer. É claro que quando você faz o que você gosta, o que você ama, você vai ter sim também um pouco de prazer. Mas não o prazer do lazer, é um prazer diferente. Que não gasta energia nenhuma, que você simplesmente vai lá e fica só curtindo, só relaxando, né? Agora, no estado de relaxamento. Exatamente, e você ter momentos de prazer é bom e necessário. Agora o que não pode é a gente querer buscar só o prazer. Nós até podemos, mas então nós não realizaremos nada. E como não realizamos, a gente volta a procurar toda hora um prazer para a gente se alegrar mais uma vez naquele momento. Mas a realização, ela faz você esperar para ter esses prazeres, ela cessa um pouco esses momentos de prazer realmente. Mas depois que você se realiza, aí o prazer é abundante. É muito maior, porque você realizou um sonho, você realizou algo grande e além disso, você pode sentir muito mais prazer porque você conquistou essa condição mais confortável de repente fazer o que gosta, fazer o que ama. Sua condição financeira te permite ir para lugares que vão te proporcionar muito mais prazer e por aí vai. Sim, porque o que é um prazer momentâneo para uma conquista de fato? Em que você vê resultados, em que você deixa legado, o ser humano, ele se sente infinitamente muito mais realizado. O prazer não tem nem comparação. Ele é passageiro, né? Exatamente. O prazer de você deixar um legado, de você ver que você está sendo útil, de fato, e é isso que as pessoas não entenderam ainda, é isso do que se trata a vida. A vida não é de consistir em prazer realizados momentâneos. Não é você estar em uma busca desenfreada por dinheiro, né, sendo dirigido pelo dinheiro a todo instante. Não é disso que se conquista, não é ficar desenfreadamente buscando o dinheiro. Isso não é conquista. Conquista, a busca pela conquista, o viver o processo para chegar na conquista, é você aproveitar o processo e entender que tudo tudo do processo faz parte para você chegar lá. Isso é só um meio, né? Um caminho para você chegar e resultar numa vida melhor, numa casa melhor, numa escola melhor para os seus filhos, numa condição melhor de saúde. Isso é o resultado do processo que você vai passar. E se afinal você está num caminho para o lugar que você deseja ir, isso não é motivo de alegria? Quando você vai para uma viagem, você está indo para a Disney. Quando é lógico, você vai estar na Disney, você vai estar num momento de extremo prazer e alegria.
Mas quando você está dentro do avião, você já não está feliz? Antes ainda, um pouco, quando você está fazendo os preparativos para a viagem, comprando as roupas, comprando os utensílios, alugando, reservando o hotel, tudo isso já não é motivo de você se imaginar lá, de você sentir, nossa, acho que essa experiência aqui vai ser melhor do que essa. Você começa a se imaginar, aquilo é prazeroso. E nas grandes realizações da vida, é isso. Nós precisamos nos imaginar lá. Nós precisamos nos testar, sentindo aquilo, vivendo aquilo, conseguindo aquilo. E então esse processo, esse caminho, também se tornará muito feliz, muito prazeroso. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado nas pessoas. Por quê? Eu não vou nem me imaginar na Disney, porque isso está totalmente fora de questão. Isso não é para mim. Isso daí é pro filho de fulano, para ciclano, para outras pessoas, mas não para mim. E tudo começa dentro da nossa imaginação. Se eu não me imagino em determinado lugar, eu não vou chegar lá mesmo, porque eu nem imagino isso na minha cabeça. Como que eu vou chegar lá? Não vou chegar mesmo, porque eu não imagino isso. Eu não imagino isso, eu não idealizo isso para minha vida. Inclusive, eu já disse que isso não pertence para mim e não vai pertencer mesmo, porque você não acredita que isso pode fazer parte do seu mundo, sim. Que isso não é algo intangível, não é algo que é para certas pessoas, mas se você se imaginar e se você acreditar, você tem grandes chances, sim, de realizar isso que você imaginou e idealizou para sua vida. Quantas pessoas nós vemos aí, eu não estou contando aqui contos de fadas, nem falar, você não sabe da minha vida é assim, assado. Mas quantas histórias maravilhosas a gente vê contando, né, em algumas entrevistas, de pessoas que catavam lixo, que pegavam livros do lixo para poder ler e que se tornaram pessoas relevantes hoje na história do Brasil. Sim. E por que? Mas isso é para alguns porque você também já está dizendo aí que é para alguns. Se é para alguns, é para alguns, não é? Você já está dizendo que isso não é para você, você não acredita. E o acreditar, ele é imprescindível para qualquer coisa na nossa vida. Se eu não acredito que isso acontece na minha vida, realmente, de fato, não vai acreditar. Eu até vou usar Cristo de novo, que ele diz, tu credes que eu posso fazer isso? Até, né? Então, se você não crer, realmente, de fato, não tem como. Tem que crer. É porque o que acontece? Para o cérebro, para nossa mente, quando nós não acreditamos em algo, é a mesma coisa que aquilo não existisse. Se você não acredita em alguma coisa, para o seu cérebro aquilo não existe. Aquilo que você acredita, isso sim existe. O que você não acredita, não existe. Por isso a importância de crer. Por isso a importância de acreditar. E antes disso ainda, a gente precisa ao menos se imaginar. As pessoas não conseguem nem se imaginar conseguindo aquilo que ela gostaria. As pessoas não conseguem terminar o que começam, mas muitas vezes elas têm até dificuldade de se imaginar terminando aquilo que ela começou. Então, essas pessoas elas precisam sim imaginar conseguindo aquilo, conseguindo ir até o fim. Quem ela seria? O que ela sentiria? O que ela viveria naquele instante em que ela conseguiu concluir aquilo que ela se propôs a fazer? Ela foi até o final. O que ela sentiria? Quem ela seria? É importante ela imaginar esse processo. O córtex pré-frontal, ele tem algumas funções, né? E uma delas é justamente isso. E eu vou novamente citar a questão dos benefícios. Quando uma pessoa idealiza uma viagem, um projeto, né, algo que ela quer fazer, então o córtex pré-frontal ele é responsável por imaginar e ver e mostrar os benefícios que vai estar lá na frente para essa pessoa. E é justamente essa questão que você está dizendo agora. Acreditar, se imaginar, ver quem você seria, com quem você estaria, como que você iria se comportar. Uhum. Que experiências você iria ter no meio desse processo e depois de realizar esse processo, como é que você ia estar? Como você ia estar vestido?
Como que as pessoas ao seu redor, como que a sua família, como que a sua família iria estar? Como que seria a condição da sua família? Como seria você como profissional? Como seria você como pai, como mãe, como pessoa, como ser humano? Quem você iria impactar? De que forma você impactaria o mundo? De que forma você impactaria a vida da sua família e das pessoas ao seu redor? Que legado você estaria deixando para essas pessoas? Se as pessoas se entregarem a essa imaginação, elas vão de cara, poxa, eu quero isso para mim. E elas iriam passar a acreditar, não, eu tenho capacidade. Sim. Porque qualquer um tem capacidade. Tem como usar suas habilidades para isso. Se tá faltando recursos, buscar mais recursos para que elas possam, de fato, concluir aquilo que elas têm como sonho. Porque o sonho, não, ele é sonho na nossa cabeça, mas a gente pode trazer ele para a realidade, sim. Até que nós acreditemos. Exatamente. O sonho, ele permanece sendo sonho enquanto nós ainda não acreditamos. A partir do momento que passamos a acreditar, ele já não é mais sonho. Ele é um objetivo que está dentro de um planejamento passo a passo até que você conquiste. Então, se passar através dessa partezinha aqui na nossa mente chamada córtex pré-frontal e imaginar, e aí a gente passar a acreditar. E nessa imaginação você vai ver os benefícios que isso vai te trazer. Você vai ver como vai ser legal, o que você vai realizar através de tudo isso. Os benefícios, se você não entender e não se conscientizar dos benefícios que você vai ter e trazer isso à sua consciência, de que você precisa conhecer isso, ter isso como consciência para você, ser consciente disso, entender os benefícios que isso vai te trazer. Se eu preciso de mais recursos, buscar mais recursos, você vai começar a pensar, isso é para mim, sim. Isso, eu posso pensar nisso sim, eu posso idealizar isso sim, eu posso imaginar e eu tô acreditando que isso vai acontecer. E aí, suas ações vão começar a te levar. Direcionadas dessa forma. E qual é a importância da imaginação? A imaginação é tão importante que vários estudos comprovam que o cérebro não distingue o real do imaginário. O que isso significa? Que aquilo que nós imaginamos com intensidade, o cérebro entende que nós estamos vivendo de fato. E se ele entende que nós estamos vivendo aquilo de fato, nós sentimos aquilo como se de fato estivéssemos vivendo. E qual que é o resultado disso? É o que nós já falamos. O cérebro, então, envia mensagens para o seu corpo, para que o seu corpo se direcione para que aquilo se materialize na realidade. Porque é uma sequência, né? Exatamente, porque você imaginou, você criou aquilo na sua mente, e a sua mente quer dar um jeito daquilo se materializar na vida real, porque ele entende, a sua mente, o seu cérebro, entende que aquilo aconteceu de fato. Ele não discerne, então ele vai dar um jeito para que se aquilo não aconteceu de fato, vai acontecer. Porque para ele é a mesma coisa que já tivesse acontecido. Então ele só está repetindo uma coisa que ele sabe que você gosta. Porque se você já viveu aquilo ou imaginou, o seu cérebro entende que você gosta daquilo e ele tende a querer reproduzir novamente. E que gostoso trazer tudo isso aqui. Porque numa conversa dessas, nós conseguimos até mesmo ter insights de coisas que vão vindo naturalmente na nossa mente. A gente vai imaginando, pensando e até lembrando de situações que já passamos, né? Porque não diferente, passamos e estamos passando, porque nós ainda estamos vivendo o processo de transformação contínuo, né? Contínua, até o último dia. Até o último dia. Então, temos que aprender, temos que melhorar, temos que crescer e desenvolver. Sempre. E devemos desejar isso. Né? E as pessoas também devem desejar o processo de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, mas não para os outros, primeiramente para você mesmo. Benefício próprio, porque isso primeiramente. Será, exatamente. Né? Porque como você vai viver melhor, seus relacionamentos com as pessoas que você precisa ali estar próximo serão melhores, as coisas serão melhores, cada uma no seu tempo.
dentro do que você precisa. Sim, você conseguindo ser melhor para você mesmo e tendo seu sucesso interno, como consequência, os que estão ao seu redor serão impactados pelo seu desenvolvimento, pela pessoa melhor que você está se tornando, né, no seu dia a dia, se permitindo isso. Sim. E acontece também de muitas pessoas não concluírem o que começam porque falta propósito, falta motivo, falta motivação. Já aproveito para separar e diferenciar a palavra motivação de estímulo. As pessoas confundem às vezes. As pessoas pensam que chegar alguém animado, te incentivar a fazer alguma coisa, é motivação. E não é, isso é estímulo. Você está ali ganhando um gás naquele dia para fazer determinada coisa. Ah, tô sem vontade de treinar, chegou uma amiga minha, um amigo meu, no gás aqui, nossa, me incentivou, vou junto com ele. Isso não é motivação, é estímulo. Você recebeu um impulso que te ajudou a fazer aquilo que você precisa. Mas é muito importante a gente saber que a gente não vai ter estímulo todo dia. Vai ter dia que não vai aparecer ninguém para te dar um gás. E aí você não vai fazer? Por isso que precisa de uma motivação, que é diferente disso. A motivação, como a própria palavra já diz, é motivo para a ação. Pelo motivo qual você faz. Para agir. Você precisa ter um grande motivo para agir. Muitas vezes as pessoas não fazem as coisas ou não concluem as coisas porque não tem um grande motivo. Você quer que eu te dê um exemplo? Uma pessoa, ela diz que, olha, eu não consigo ler livros. Livros não é comigo. E tudo bem, às vezes ela tem preferência, às vezes ela quer até estudar, tem preferência em assistir vídeos, tranquilo. Mas o foco é a gente entender que nós podemos sim fazer coisas até que a gente tem dificuldade para fazer, desde que a gente tenha um grande motivo para isso. Se essa mesma pessoa que tem dificuldade de ler, que não gosta de ler, ela recebe ali uma proposta. Na verdade, ela está num momento de extrema dificuldade. Para que os pais dela se mantenham vivos, ela precisa ler um livro. Ela tem o prazo de 10 dias, de um mês, para ler um livro. Caso contrário, as pessoas disseram que matarão os pais dela. Você acha que essa pessoa vai dar um jeito de ler o livro ou não vai? Com certeza. Ou ela vai permitir que os pais morram porque ela não consegue ler? Com certeza. Ela tem um grande motivo. Se eu não ler, os meus pais morrem. Então eu tenho um grande motivo para ler. Eu preciso ler para os meus pais se manterem vivos. Então é um grande motivo. O grande motivo faz com que as pessoas façam o que precisam fazer. Sabe o que é interessante nessa sua fala, nessa sua ilustração aí agora? É que isso relaciona a dor. Exato. A dor, ela é tão importante, não estou falando aqui do masoquismo, né? Sim, mas a dor... Você procurar a dor. Exatamente. Mas as dores que surgem na nossa vida, né? Que é o que nos motiva a fazer algo também. Sim. Quando você vai fazer algo, você está fazendo aquilo porque existe uma dor por trás disso. Exato. E você quer resolver essa dor. Alguns vão buscar de outras formas. Nos prazeres imediatos. Sórdidos aí e passageiros também, tão rapidamente Exatamente. quanto os prazeres que eles proporcionam, rápido se vai também. Mas a questão é, para onde você quer direcionar essa dor? Como você quer resolver essa dor? De que forma? De que forma realmente você vai conseguir resolver essa dor que você tem hoje? A dor dessa ilustração, você precisa ler um livro, né, para poder você conseguir ajudar seus pais. Poxa, eu não gosto de ler, mas eu vou ler nem que se tiver que ler, eu leio 10. Em 10 dias a pessoa já concluiu, por causa do medo que ela tem. Exatamente. O medo, ela tem medo de ler livro, de repente ela não gosta, tem medo de fazer certas coisas. Mas o medo maior, que é perder os pais, faz com que ela haja apesar do medo. Apesar do medo. Apesar do medo. E o interessante é que nós falamos de motivação. Tem que ter um motivo grande para fazer determinada coisa. E as pessoas, elas precisam então pensar também um pouco, eu não falo nem de médio prazo, mas pelo menos num prazo um pouquinho maior das coisas. Porque elas veem um livro de 100, 150 páginas, ela fala, como é que eu vou ler 150 páginas? É muita coisa para mim. Só que ela precisa focar
no passo a passo, no dia a dia. Se ela ler 5 páginas por dia, em 30 dias ela leu 150 páginas. Idealizar o benefício de que, por exemplo, se ela ler 5 páginas por dia, ela vai chegar no objetivo da conclusão da leitura final. O que ela vai se sentir muito bem. Missão cumprida. Poxa, eu consegui concluir algo e ir até o final. E qual é a consequência disso? Eu consigo, de fato, realmente. A pessoa ganha confiança. Além de conseguir realizar aquilo, uma coisa que para ela, de repente, era difícil ou era grande, que até ela pensava que não conseguia, ela conseguiu realizar. Aquilo dá alegria, mas uma alegria que dura muito mais do que os prazeres. De conquista, confiança, para que então ela venha a realizar outras coisas e até maiores do que essa. E está aí mais uma dica. Quer realizar grandes coisas? Quer ler um livro de 400 páginas? Comece a ler um livro de 100 páginas e leia 5 páginas por dia, que você vai chegar na primeira conquista, que são pequenas conquistas que você vai chegar nas grandes. É porque nós não damos a importância para as coisas pequenas, porque são justamente as pequenas que vão nos levar às grandes conquistas. E as pessoas, nós desprezamos as pequenas coisas, que é justamente elas que fazem toda a diferença. Parece até ser clichê isso que eu estou falando, mas é algo real e que nós temos que ter em consciência, como consciência o tempo todo. Porque se eu quero realizar coisas grandes, como vou realizar se eu não consigo ler 5 páginas de um livro? E como que eu quero ler um livro de 400 páginas se eu não consigo ler um livro com 100 páginas, lendo 5 páginas por dia? Então, devemos nos atentar aos pequenos detalhes, às pequenas conquistas, porque são elas que vão fazer a gente chegar nas grandes conquistas e nas grandes realizações da nossa vida. Exatamente. Então é o que nós precisamos fazer hoje. É o pouco de hoje. Não é olhar 150 páginas do livro que eu preciso ler. Não, é as 5 que eu preciso ler hoje. E daqui a pouco, fazendo meu objetivo diário, quando passar um mês, o livro concluiu. Sim. Resistir à dor, aproveitar o processo, curtir o processo. Resistir à dor no sentido que eu falo, seja resiliente com o processo. Seja persistente, seja consistente. Entenda que você está amadurecendo, que você está sendo preparado. Porque quando você chega numa empresa, ninguém vai te dar um cargo enorme, sendo que você não tem uma bagagem para isso. Ninguém vai confiar algo. E tem exceções por aí, mas isso é muito raro. Ninguém vai confiar uma responsabilidade grande para uma pessoa que não tem bagagem, não tem preparo, não tem processo, não tem amadurecimento dentro daquilo que eles precisam. Então, precisa acontecer o processo de amadurecimento, o processo do deserto. Aceitação de frustração. Sim, entender que você vai errar sim, e tudo bem, você vai errar. Persiste. O processo do erro também são vários, porque se não fossem os erros, a gente não conseguiria acertar. E é necessário se imaginar conseguindo. Ninguém acerta de primeira. Sim, e é necessário, além disso, se imaginar conseguindo as coisas. É necessário acreditar naquilo que você está imaginando. E então, ter um grande motivo para você fazer o que precisa ser feito dia após dia. Depois você realiza e ganha força para realizar mais coisas até o final. É isso aí. Então, que as pessoas possam, nesse momento, se imaginar como que elas estariam. Que todos possam se imaginar como que elas estariam se elas conseguissem, como que elas seriam agora se elas conseguissem realizar esse sonho que ela tem dentro dela. Felizes. Felizes.